Quem achou, diga amém. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés ordena que apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com aquela mulher. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. O tema da mensagem é: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Pode se sentar. Coloca teu telefone para vibrar aí. Você pode dizer bem alto: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia diz que uma mulher foi pega em flagrante adultério por os escribas e fariseus. Uma mulher foi pega em flagrante adultério pelos escribas e fariseus. Os escribas e os fariseus eram os crentes da época, eram os santarrões da época, eram aqueles que literalmente viviam com uma Bíblia debaixo do braço. Esse era os escribas e os fariseus. A Bíblia diz que uma mulher foi pega, e eu imagino a cena, eles pegando aquela mulher e arrastando aquela mulher até os pés de Jesus, a fim de que ela fosse julgada por Jesus, segundo a lei de Moisés. Talvez eles acreditaram que pelo fato deles conhecerem mais a lei, pelo fato de eles conhecerem a palavra, eles tinham o direito de fazer isso com aquela mulher. Na verdade, Levíticos capítulo 20, diz a Bíblia que havia uma lei mosaica. Qual era essa lei? A mulher que fosse pega em flagrante adultério, ela merecia ser morta, apedrejada. Então, diz a Bíblia que eles pegaram essa mulher em flagrante adultério e levaram essa mulher até o pátio do templo onde Jesus estava ensinando a palavra. Imagina a cena. Pegaram uma mulher e foram arrastando essa mulher até os pés de Jesus. Imagina comigo, homens pegando uma mulher indefesa e jogando essa mulher aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, está vendo essa mulher aqui? Ela foi pega em flagrante adultério. E a lei de Moisés diz que se uma mulher fosse pega em flagrante adultério, ela tinha que ser morta, apedrejada. Só que a Bíblia diz que fizeram isso como uma armadilha para pegar Jesus em um erro. Qual erro? Se Jesus discordasse da lei de Moisés, Jesus seria um rebelde. Se Jesus ordenasse o apedrejamento da mulher, ele insurgiria contra a lei romana, que dizia
que somente o imperador tinha direito de mandar matar alguém. Na verdade, colocaram Jesus em uma sinuca de bico. Se ele discordasse, rebelde, está indo contra a lei. Se ele mandasse apedrejar, está indo contra o império de Roma. Colocaram Jesus numa situação difícil. Jesus olhando a mulher aos seus pés, ele vai fazer esse movimento, ele vai se inclinar até o chão. E ele vai começar a escrever na areia. Eu não sei o que Jesus escreveu. Dificilmente você vai conseguir encontrar um teólogo que tenha precisão em dizer o que Jesus escreveu. Mas a gente pode ter alguns devaneios e pensar no que Jesus estava pensando. A Bíblia é figurativa, alegórica, ilustrativa. A gente pode ter algumas ideias. Eu fico imaginando que quando ele começa a escrever na areia, ele está pensando assim: vocês querem mesmo apedrejar essa mulher aqui? Os fariseus respondem: queremos. Ok. Vocês acham que vocês têm moral o suficiente para apedrejar essa mulher aqui? Os fariseus respondem: temos. Então Jesus responde: beleza. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a pegar essa pedra e atirar nela. Só que a palavra sem pecado no grego é a palavra anamartetos. Anamartetos, que significa sem o desejo de pecar. Olha só o que Jesus está dizendo aos fariseus: vocês querem apedrejar essa mulher? Pois bem, aquele que nunca pecou e aquele que nunca sentiu o desejo de pecar, seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. Um olha para o outro olha para os demais, o fariseu olha para o escriba olha para o fariseu, e o versículo 9 diz que os que ouviram Jesus falando tais palavras, um de cada um começou a ir embora. Os mais velhos começaram a ir embora, porque quando você tem maturidade, você se evade de algumas confusões. Começaram a ir embora. Jesus ficou sozinho com aquela mulher em pé diante dela, e Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? Ela disse: não, Senhor, ninguém mais me acusou. Jesus olhou para ela e profetizou como profeta: então eu também não te condeno. Quando ela vai virando as costas, ele puxa ela e diz: agora vá e abandone o seu pecado. Essa história termina assim: os fariseus indo embora, Jesus em pé dialogando com aquela mulher, e sendo de uma certa forma o defensor público dela. Jesus foi o advogado daquela mulher. Na verdade, quando Jesus começa a conversar com os fariseus, ele está desfazendo o tribunal que os homens fizeram para condená-la. Porque os homens são assim: eles sempre vão fazer um tribunal para condenar o pecado que eles cometem. Os homens são assim: eles sempre vão tentar apontar um erro em você, dos quais eles também cometem. O ser humano é assim: ele sempre vai tentar tocar na ferida aonde dói na vida dele, e vai tentar tocar na sua ferida aonde dói também. Então a Bíblia vai dizer que Jesus se interfere como defensor público, coloca os fariseus de um lado e coloca ela de outro lado, e divide, libera aquela mulher daquela condenação de ser apedrejada. Aí eu quero fazer um primeiro pensamento com vocês aqui nessa quarta-feira. De qual lado você acha que Jesus está? Está ao lado dos crentes, atiradores de pedra, dos fariseus e escribas, conhecedores da palavra de Deus, ou de uma mulher pecadora arrependida aos pés de Jesus? Vou perguntar de novo: de qual lado você acha que Jesus estava? Dos crentes, atiradores de pedra, ou de uma mulher arrependida aos pés de Jesus? Pois bem, de qual lado você acha que Jesus está? De um discípulo com uma espada na mão, ou de um soldado com a orelha cortada? Jesus sempre vai estar do lado de quem está apanhando. Vou falar de novo que você está longe ainda. Jesus sempre estará do lado de quem está apanhando. Portanto, se você está apanhando, mas quer mudar de vida, quer alinhar a tua vida, quer organizar a tua vida, Jesus sempre vai estar do seu lado, como um juiz, um advogado e um defensor público. Essa palavra é para alguém que está aqui hoje.
Jesus é o seu defensor. Jesus é o seu defensor. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Jesus, Ele é o seu defensor. Jesus sempre vai estar do lado de quem está apanhando. Guarda essa palavra, nunca se esqueça disso. Só que esse texto incendiou demais o meu coração. Esse texto ele tomou conta da minha tarde no dia de hoje. Na verdade, esse texto ele veio ao meu coração como uma flecha lançada pelo próprio arqueiro. Porque Deus conversando comigo no meu devocional, Ele pôde ministrar ao meu coração algumas verdades que estão inseridas aqui. Na verdade, o texto que lemos é o atual cenário da igreja moderna. É o atual cenário da igreja moderna. Qual é o atual cenário da igreja moderna? Crentes atiradores de pedra. O cenário que a gente está vivendo hoje é um cenário tão polarizado, tão adoecedor, que a gente corre risco de ser apedrejado por qualquer fala, por qualquer ação, por qualquer gesto, por qualquer pecado, por qualquer coisa. A gente está exposto em uma vitrine para que alguém venha nos apedreja. Esse é o cenário de gente que se acha tão santa, tão ungida, tão cheia do poder de Deus, tão fiel ao Senhor, que se acha no direito de sair por aí condenando todo mundo ao inferno. Hoje, o cenário que está diante de nós é de gente que se colocou à disposição de Satanás para trabalhar como funcionário na zeladoria do inferno. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Você entra, você não. Ah, você é muito pecador. Ah, você é pouco pecador. Desde quando nós temos essa função ou esse poder de mandar alguém para o inferno, de tirar alguém do inferno, de mandar alguém para o céu ou de tirar alguém do céu? Nós não temos esse poder. A Bíblia fala da autoanálise. Nós temos que se analisar diariamente. Esse poder só pertence a Deus. Ele está em cima, nós estamos embaixo. Ele pode todas as coisas, nós não podemos nada. Ele é infinito, nós somos finitos. Deus sabe de todas as coisas e sonda todos os corações. Nós só conhecemos o superficial, o estético, aquilo que está diante dos nossos olhos. Pastor, você quer dizer então que você está fazendo apologia ao pecado? Negativo, nunca vou fazer e nunca vou concordar com o pecado. Pecado é pecado, tem que ser condenado, tem que ser combatido, tem que ser exposto. Pecado sempre vai ser pecado. Pecado, ele é nevrálgico à existência humana. Corpo, alma e espírito, ele destrói a existência humana. O que eu estou dizendo é que um fariseu sujo não tem moral para falar de uma pecadora mal lavada. Eu vou falar de novo. Um pecador sujo não tem moral para falar de uma pecadora mal lavada. Romanos 3, 23 e 24. Se todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo: eu pequei, você pecou, nós outros pecamos, todos que estão aqui pecaram, logo ninguém tem direito de tacar pedra em ninguém. Vou falar, hoje é para falar, posso ou não posso? Semana de ceia é semana de autorreflexão, então nós vamos começar a ceia a partir de hoje. Ninguém tem moral nenhuma para apedrejar o outro. Ninguém tem esse gabarito todo, esse know-how todo para sentenciar alguém para ir para o inferno. Você vai para o inferno, você não. Esse aqui tem jeito para ser salvo, aquele ali não tem jeito para ser salvo. Esse aqui, pau que nasce torto, nunca se direita. Quem somos nós para dizer que alguém não vai se endireitar na vida? Quem somos nós para dizer que Deus não pode pegar um pecador e transformar esse pecador em um homem de Deus, ou uma pecadora em uma mulher de Deus, ou uma prostituta em um evangelista, ou um profano em um pastor? Porque Deus faz assim, Ele confunde a nossa existência. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Às vezes quem você pensa que não vai ter jeito é essa pessoa que Deus um dia acorda pela manhã e fala: vou pegar essa pessoa aqui, eu vou mudar a vida dela e eu vou ganhar essa pessoa para o meu coração e vou fazer com que essa pessoa seja um grande ganhador de vidas para Jesus. Nós não temos essa moral de apedrejar ninguém. Esse texto é poderoso, ele é curto, mas é poderoso. O que a gente aprende aqui para a gente começar a esquentar essa noite? O que a gente aprende aqui? Primeira coisa, posso falar ou não? É tempo de jogarmos as pedras fora e comprarmos um espelho. O que esse texto me ensina? Ô Diego, oi Senhor, joga as pedras fora, filho, compra um espelho. Por que um espelho? Porque é diante do espelho que a gente se enxerga. É diante do espelho que a gente se analisa, que a gente se conhece.
é diante do espelho que a gente faz uma reflexão, uma autoanálise? É quando você olha no espelho que você vê as imperfeições do seu rosto? Alguém tem costume aqui de quando vai dormir, lava o rosto e às vezes se olha no espelho? Alguém tem costume de ficar se analisando? Ou só eu? Tem mais alguém? Tem? 90% das mulheres aqui tem costume de ficar o tempo todo no espelho. Bom, esse espelho não é só para você se maquiar. O espelho não é só para você passar creme, escovar os dentes, fazer a sua higiene bucal ou pentear o seu cabelo. O espelho também serve como autoanálise. Por que autoanálise? Porque a gente se enxerga. E quando você olha para você mesmo, você faz a autoanálise, você passa a se conhecer. Você olha para dentro de você. Você olha para a sua interioridade. Quem se enxerga no espelho da vida não sai por aí como um deficiente oftalmológico apedrejando tudo em todos, em nome de uma religião sem vida e sem misericórdia. Quem está se enxergando não vai apedrejar ninguém. Por quê? Porque sabe que também tem erro, quem entende? Não vai apontar o dedo para ninguém, porque sabe que também tem pecado, também tem um teto de vidro, também tem pés de barro, também tem situações mal resolvidas. Quem abriu mão das pedras sabe que por detrás de uma gravata, por detrás de uma batina, por detrás de uma farda, por detrás de um jaleco, por detrás dos rótulos e títulos, há um pecador, há uma pecadora que precisa de misericórdia 24 horas por dia. Eu vou falar por mim e não por você. Eu estou aqui por misericórdia de Deus. Vou falar para você, eu estou aqui por graça. Não é por conhecimento, não é por meritocracia, não é por talento, não é por dom. E muito menos, eu sei que eu sou chamado, mas não é por chamada, é graça. Se a graça se remover da gente, fica só um ser humano vazio sem nada. Você sabe o que nos mantém de pé? É a graça de Deus. Você pode dizer para o irmão, é a graça que te mantém de pé. É a graça que te tem de pé. Você está aqui por graça, não é porque você tem dinheiro. Você está aqui por graça, não é porque você tem amigos. Você está aqui por graça, não é porque teu pai é rico. Você está aqui por graça, não é porque você tem conexão. Você está aqui por graça. Não é porque você é mais inteligente que as pessoas. Você está aqui por graça. Não é porque você sabe falar melhor que os outros. Você está aqui por graça. Porque se a graça de Deus não tivesse a sua vida, você seria só um rostinho bonito, um corpinho malhado e nada mais. Sabe o que Deus está falando para nós hoje? Pega as pedras, joga fora, compra um espelho, se analisa. Diz para o irmão, se analisa. Não, mas chacoalha ele, diga assim, se analisa. Mas com profundidade, diga, irmão, se enxerga, irmão. Mas eu sou profeta. Deus me levantou para apontar o erro. Deus me levantou para apontar o pecador. Deus me levantou com a palavra de juízo. Deus me levantou como profeta. Eu não vou me calar. Cuidado. Para na tentativa de não tirar a máscara de alguém, a sua não cair. Cuidado. Cuidado para na tentativa de você não apedrejar alguém, os céus se fechem diante de você. Cara, eu tenho muito temor quando alguém cai. Você nunca vai me ver, você nunca vai ver o seu pastor na internet postando vídeo polêmico. Você nunca vai ver seu pastor na internet dando palpite da vida alheia. Alguém já viu aqui? Você nunca vai me ver fazendo comentário na foto de alguém leviano. Você nunca vai me ver gravando um vídeo desconstruindo o que algum pastor prega, o que algum pastor ensina, o que alguma doutrina, religião, dogma. Sabe por quê? Irmão, eu tenho espelho. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da nossa comunidade. Eu vou cuidar da minha casa. Porque a Bíblia diz que cada um vai prestar conta diante de Deus. Amém? Agora, se eu paro de me autoanalisar e começo a analisar a vida do Eilson, eu perdi a minha referência e estou começando a ter ele como referência de crítica. Se eu parei de me analisar e comecei a analisar a sua vida, eu perdi a oportunidade de melhorar como ser humano, como existência. Por isso que os crentes estão adoecidos. Por isso que é mais fácil você conviver no meio dos ímpios do que você conviver no meio dos crentes. É mais fácil você conviver no meio de ateu, de louco, de nécio, do que você conviver no meio de crente. Sabe por quê? Porque o crente, ele tem isso aqui para atacar o outro. Ele não tem isso aqui como arma de misericórdia. Vou falar tudo hoje.
A proposta de Jesus para a nossa vida é: largue as pedras e compre um espelho. O que é isso, pastor? Volte a se enxergar. O que Jesus está dizendo aos fariseus e os escribas é o seguinte: olha, Jesus é profundo, isso aqui não é palavra minha, isso aqui é palavra de Jesus. Ele está dizendo o seguinte: quem nunca pensou em pecar, olha que loucura. Alguém aqui nunca pensou em pecar? Teve uma vez que uma irmã levantou a mão. Eu falei: quem nunca pecou aqui, a irmã? Eu falei: olha aí a querubinha. Olha o que Jesus está dizendo: quem nunca pensou em pecar, atira a primeira pedra. Em outras palavras é: o fariseu, o escriba, o crente, você acha que você tem moral para apedrejar alguém? Você acha que você tem moral para difamar o seu perseguidor? Você acha que você tem moral para vilipendiar quem quer que seja? É isso que Jesus está dizendo aos fariseus. Se vocês não tiverem pecado, ou se vocês são santos demais, pega a pedra e apedreja. Todo mundo deixa a pedra no chão. E aí eu fiquei pensando: por que as pessoas não gostam de se analisar? Elas preferem analisar a vida alheia. Elas sabem tudo da vida do cantor, elas sabem tudo da vida do pastor, elas sabem tudo da vida do artista, elas sabem tudo de BBB, elas sabem tudo de fazenda, elas conhecem as pessoas nos míseros detalhes. Por que as pessoas gostam de analisar a vida dos outros e elas não conseguem se autoanalisar? É fácil. Vou falar não. Porque o espelho nunca mente quanto ao que somos. Ele vai dizer: cara, você está mentindo para tua mulher, você está mentindo para tua mãe, você está mentindo para os teus pais, você está desviando dinheiro que não é teu da igreja, da empresa, você está com amante, você está adulterando, você está fumando escondido, você está usando droga e ninguém sabe, você está bebendo todo final de semana, você não tem controle, você está mergulhado no pecado. Olha no espelho, o espelho vai dizer: o espelho não mente. O espelho, a palavra de Deus não é uma janela que você olha a vida dos outros. A palavra de Deus é um espelho onde você auto se analisa, você auto se enxerga. Isso aqui não mente para você. Seja sincero com você. Essa quarta-feira não é para você sentar aqui não só para ouvir vitória não. Você vai ouvir a palavra de verdade. Escuta aqui, ó. Deus quer que você se enxerga, olha para você e diz: como é que eu estou sendo como mãe, como é que eu estou sendo como pai, como é que eu estou sendo como ovelha, como é que eu estou sendo como marido, como é que eu tenho sido como funcionário, como é que eu tenho sido como filha, como filho. Irmão, se você olhar para o espelho, você sabe que você está mergulhado no pecado, que você está mergulhado na soberba, que você está mergulhado na doutrina de Balaão, na doutrina de Jezabel, que você só gosta de ouvir mensagem que massageia o seu ego. Olha no espelho da vida e você vai ver que aquilo que as pessoas falam de você não é para o teu mal, é para o teu bem. Quando a tua mãe fala para você assim: ó, você está bebendo demais. Quem paga as contas aqui? Não sou eu? Quem tem a ver com a minha vida? Quando a sua mãe fala: oh, para de sair todo final de semana na balada, eu trabalho para quê? Quando o teu brother da escola chama você e fala: cara, não usa droga não, por causa disso, o que acontece? Oh, você é careta, pô. Quando alguém no seu trabalho diz: cara, não se envolve com aquela mulher não, que ela é casada. Que isso, pô, tá dando mole pra mim, é bobeira, é caô. Aí quando você pega isso aqui, ó, que você olha pra você e fala: cara, eu preciso melhorar. Sabe por que a gente não gosta de analisar a nossa vida? Porque isso aqui nunca mente quanto ao que somos. Vou falar. Talvez você não volte mais quarta-feira não, mas não tem problema não. Eu vou falar. Diz minha mãe: ele vai falar. Olha aqui, ó. O pecado daquela mulher foi exposto. Talvez o nosso está escondido ainda. Aí, pastor, eu não tenho um pecado não. Tem. O Espírito Santo sabe que você tem. Às vezes não é um pecado moral, às vezes não é um pecado venal, às vezes não é um pecado mortal, é um pecado que para você não faz tanto sentido, mas incomoda seu marido, incomoda sua mãe,
Incomoda seus amigos? Incomoda você? Incomoda a sua fé, a sua crença? Quando a Bíblia diz que a gente tem que ter moderação, a gente tem que ter sabedoria para viver uma vida com sabedoria. Quem entende isso? Diga amém. Diante de Deus, todos nós somos iguais. O que nós somos? Pecadores. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Então essa palavra aqui é para a gente fazer uma análise. Apedreja essa mulher, ela foi pega em ato de adultério. Moisés manda apedrejar essa mulher. Beleza, vamos apedrejar então. Mas antes, vamos saber, quem aqui nunca pensou em pecar? Todo mundo fez uma reflexão. Todo mundo pensou, pô, eu já pequei. Aí um pensou assim, pô, pequei faz meia hora. Aí o outro pensou, cara, eu pequei ontem, cara. Ontem foi feio o pecado ontem. Aí o outro pensou, cara, eu pequei semana retrasada, foi um pecado. Aí o outro pensou, cara, eu pequei faz 15 minutos. Aí o outro pensou, cara, eu pequei faz 1 minuto, só de eu pensar naquele negócio estranho. Aí o outro pensou, todo mundo foi pensando, deixaram as pedras no chão e foram embora. Vou fazer uma pergunta aqui para a gente pensar. Por que será que o pecado dos outros desperta tanta raiva na gente? Silêncio. Vocês estão me ouvindo aí? Tá, vou perguntar de novo. Por que será que o pecado dos outros desperta tanta raiva na gente? Por que será que as redes sociais não param de publicar o pecado dos outros? Não param de compartilhar as desgraças alheias? Por que será? Porque se você pegar seu Instagram, irmão, você fica aqui meia hora, você conhece, você sabe que todo mundo que caiu, que separou, fulano separa, todo dia 3, 4 separa, né? Fulano separou, aí você fala, nossa, aí o outro vai para a televisão, nós separamos por causa disso, aquilo, outro. E se você não entendeu ainda a mensagem subliminar atrás disso, né? Deixa eu tentar vacinar você. Só esses últimos 30 dias, famosos e mais famosos apareceram no mesmo tempo dizendo que estão separando seus casamentos, quebrando seus casamentos, rompendo com seus relacionamentos. É uma mensagem subliminar. Casamento pode ser descartado. É uma mensagem subliminar. Não precisa ficar casado por muito tempo. 10 anos, 12 anos, depois você troca, não tem problema. A gente é amigo, a gente é brother, pô. A gente vai separar e vai ser brother, pô. É uma mensagem subliminar, tipo assim, a gente curtir um tempo, depois a gente separa e casa com outro, pô. Só que a Bíblia diz que o leito é imaculado. Eu não estou dizendo que você não possa casar depois de uma situação que mal resolvida que aconteceu na sua vida. Eu estou dizendo que essas mensagens subliminares, elas vão dizendo que o casamento não tem valor. Elas vão dizendo que não precisa você ficar com a pessoa por muito tempo. É uma mensagem que está dizendo o seguinte, olha, não vale a pena seguir até o final com essa vida. E na verdade a gente vai recebendo isso, a gente vai acatando isso como verdade. E a gente vai aplicando isso ao longo da vida. E eu vou dizer para você, sabe o que? Essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a gente tem que manter firme, fiel. Eu sempre brinco aqui, ninguém mandou você casar. Agora você vai ter que segurar o rojão. Ah, pastor, pensei que você ia pedir para separar. Não, irmão. Eu estou dizendo que é uma mensagem subliminar, casamento dura pouco. Você percebeu quem viu as manchetes esse mês? Todo mundo separando, né? Uma atrás do outro, assim. Fizeram até uma lista. Fulano separou, fulano separou, fulano separou, fulano. Quem será o próximo? Eu falei, Satanás e os seus demônios. Né? Eu falo isso para você de coração. Por que isso nos apetece? Por que as pessoas gostam de consumir isso? Por que a gente fica vidrado no que está acontecendo na vida alheia? Porque a gente esconde a nossa realidade e passa a viver a realidade dos outros. Por que será que existe tantos haters na internet, ganhando milhões e milhões e milhões com sites de fofoca? Você sabia que isso aqui é uma indústria milionária? Fofoca é uma indústria milionária. Você pega uma notícia de alguém e joga na rede social, o YouTube monetiza, porque dá muita viralização. Se alguém postar lá na internet assim, ó, amanhã eu vou jogar uma bomba do Bispo Diego. Irmão, tem gente que nem dorme aqui. Eu já conheço crente, irmão. Tem gente aqui que não ia dormir. 8 horas da manhã vou postar uma bomba quente do bispo. Irmã, tinha irmã que ia pegar pipoca. Ia falar, vamos saber, né? Vai que o bispo acontecer alguma coisa com o bispo aí, a gente já sai da igreja.
Por quê? Porque o podre do outro nos apetece. O que está acontecendo na vida do outro nos desperta. E tudo isso é falta de autoanálise. Tudo isso é falta de a gente ter um espelho pessoal e a gente ali, vez ou outra, parar para se analisar. Por que ao invés da pessoa não orar por que a pessoa não ora pelo outro? Tem que divulgar o escândalo do outro. Eu vou profetizar, irmão, essa igreja aqui não é uma igreja de carniceiro, de abutre. Nós não se alimentamos da dor do outro, nem da queda alheia, nem da desgraça alheia, nem da infelicidade alheia. Nós não somos consumidores de carniça. Nós nos alimentamos de vida. Amém? Nós alimentamos de vida. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa esperança. Eu cheguei a uma conclusão que aqueles que estão apedrejando os outros não estão apedrejando apenas o semelhante, estão apedrejando o espelho que eles mesmos se veem. Por que eles queriam apedrejar aquela mulher? Pergunta por quê? Porque os fariseus quebrariam o espelho que eles estavam se enxergando. Se eu apedrejo a Luana, eu não me enxergo mais naquilo que eu sou. Então é melhor apedrejar ela, porque se eu apedrejar ela, eu escondo o meu pecado. Se eu apedrejo ela, eu quebro o espelho e não me enxergo. Quem entende? Se eu apedrejo ela, a gente fica incólume. A gente passa batido. Só que aos olhos de Deus, ninguém passa batido. Pode ter certeza. Quando alguém diz assim, ó, isso aqui eu não vou falar não. Quando alguém diz assim, ó, eu não dizimo porque todo pastor é ladrão. Pode ter certeza que quem disse isso é um ladrão que não devolve o dízimo. Quando alguém diz assim, ó, eu não congrego porque tem muito hipócrita na igreja. Pode ter certeza que quem disse isso é um hipócrita falando do outro. Eu não quero mais relacionamento com nenhum homem, porque homem nenhum presta. Pode ter certeza que é uma mulher frustrada, que se entregou demais, sem fazer autoanálise, e se machucou com vários homens que ela se entregou. Homem nenhum presta, é alguém machucado. Mulher nenhuma presta. Pode saber que é um homem carente afetivamente, que se relacionou com outras mulheres e não soube ser o homem da casa, se frustrou e está dizendo que todo mundo não presta. Todo mundo é muita coisa. Tem muito homem que presta, muita mulher que presta, muita igreja boa. Porque o totalitarismo nunca é bom, amém? Então a gente tem que parar para fazer essa análise. Às vezes o que te incomoda nas pessoas é aquilo que você precisa melhorar em você. Eu sei que ninguém vai dar glória a Deus. Vou falar de novo. Às vezes o que te incomoda no seu marido é o que tem que melhorar em você. Às vezes o que te incomoda na sua igreja é o que você tem. Ai pastor, me incomoda tanto isso aqui, por que você não pega para ajudar? Ai pastor, isso me incomoda tanto que você não se torna voluntário e deixa e faz para não ter mais aquilo que você está vendo. Aí pastor, me incomoda tanto na minha empresa, chega mais cedo e resolve o problema e não vai mais te incomodar. Aí pastor, mas me incomoda tanta coisa aqui dentro de casa, então faz aquilo que você tem que fazer para que deixe de te incomodar. Às vezes o que está te incomodando o outro é aquilo que você tem que mudar em você. E sempre a mudança em nós é mais difícil, por quê? A gente tem que olhar no espelho, não é para ver a maquiagem, não é para ver a espinha, não é para ver o cravo, não é para retocar o batom, não é para retocar os cílios, é para olhar na interioridade da nossa alma. É quando você olha no espelho e fala, cara, eu preciso mudar, eu estou me transformando em uma pessoa que eu não me conheço. Eu preciso mudar, que se eu não mudar eu vou me destruir. Eu preciso mudar, que se eu não mudar eu vou perder minha casa. Eu preciso mudar, que se eu não mudar eu perco a minha mulher. Eu preciso mudar, que se eu não mudar eu perco o meu trabalho. Se eu não mudar eu perco meus filhos. Se eu não mudar eu perco o meu marido. Se eu não mudar eu vou me tornar irreconhecível. E aí a gente só consegue fazer essa autoanálise quando a gente é sincero com a gente. Quando você fala, cara, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma transformação. E aí é o fato de muita gente não conseguir. Por quê? Porque não consegue. Porque a gente pensa, a outra pessoa tem que mudar. O culpado é o pastor, o culpado é minha mãe, o culpado é meu pai, o culpado é meu amigo, o culpado é meu sogro, o culpado é minha sogra. Você não conhece minha sogra, pastor? Pastor, se você conhecesse a minha sogra, ela te picava, pastor. Sempre o culpado vai ser alguém. Mas aí, quando a gente amadurece, a gente deixa de culpar os outros e começa a se analisar. Quem entende? Irmão, a pedra revela o caráter de quem lançou, não de quem a recebeu.
Mastiga aí, vamos mastigar hoje. A pedra revela o caráter de quem lançou, não é de quem está recebendo. Betânia Dutra, psicóloga e psicanalista, diz que falar mal dos outros pode ser uma forma de compensar os nossos próprios complexos. Vou falar de novo. Falar mal dos outros pode ser uma forma de compensar os nossos próprios complexos. Tem gente que fala mal de você o tempo todo. O tempo todo está falando mal de você. Por quê? É uma forma de compensar os traumas que habitam o coração desse indivíduo, dessa indivídua. Quem entende? Por quê? Porque se eu falo mal de você, eu escondo meus traumas, meus complexos, minha baixa estima. A pergunta que não quer calar é essa. Vou fazer uma pergunta agora importante para a gente pensar. Será que por detrás da roupagem evangélica ainda existe humanidade em nós? Por trás dessa saia longa que você usa, dessa gravata, desse terno, sei lá, da roupa que você usa. Será que por detrás dessa Bíblia grossa que você anda por debaixo do braço, por detrás das frases de efeito que você posta no Instagram, os vídeos de efeito do seu Instagram, existe humanidade em você? Ou a religião te sequestrou a humanidade? O que mais me impressiona em um cristão é a humanidade dele. É a humanidade. E eu fico vendo o quanto a gente está adoecido. O quanto a religião adoeceu as pessoas. O quanto a religião deformou as pessoas. Eu conversava com um amigo essa semana e ele é apaixonado por essa igreja. Ele está vidrado nessa igreja. Ele ama a igreja. Ele quer congregar com a gente. Diga amém. Só que ele falou para mim, falou: pastor, se eu sair da onde eu estou, vão me matar. Eu falei: você ainda congrega em um lugar onde coloca muros? Eu falei: a nossa igreja não tem muro não, quem quiser ir embora pode ir embora. Pastor, eu quero ir para outra igreja. Bênção, filha, te amo, gato. Aqui você é livre. Por que você fica aqui? Porque você é livre. Por que você congrega uma quarta-feira chuvosa como foi o dia de hoje? Você vem do trabalho com fome, pega trânsito, irmão, fica lá fora na rua, quase 400 pessoas online. Porque você é livre. Você é o quê? Eu quero saber se a religião tirou a sua humanidade. Eu vou falar o que acontece aqui. Tem pai que não fala com o filho porque o pai está numa igreja e o filho está em outra. Tem família aqui que o filho está sofrendo retaliação porque os pais não falam mais com o moleque. Por quê? Porque o moleque veio para a igreja, mudou de religião, para o pai não serve. O meu filho pode congregar onde ele quiser, ele vai sempre ser o meu filho. Ele pode ser jogador, empresário, pastor, ele pode ser o que ele quiser, ele vai escolher ser o que ele quer, ele vai ser sempre meu filho. Não é uma placa de uma igreja, não é uma igreja azul, preta, com lenço na cabeça, com saia, com terno, que vai separar o amor que eu sinto pelas pessoas. Eu tenho amigo budista, eu tenho amigo espírita, eu tenho amigo kardecista, eu tenho amigo católico, eu tenho amigo de toda espécie de religião, porque a religião que habita no meu coração não pode sabotar a minha humanidade. Ei, você vai impressionar as pessoas pela sua humanidade, não é pela sua super espiritualidade. As pessoas querem ver Jesus nas suas ações, elas querem ver Jesus em você, não através do que você fala, mas através do que você vive. Escuta aqui, isso aqui, para você entender o que quer dizer. Uma vez Mahatma Gandhi foi entrar em uma igreja como essa, no templo lá na Índia. Ele foi um advogado dos direitos civis. Ele foi entrar em uma igreja, Gandhi. Quando ele vai entrar na igreja, o obreiro, sabe que toda igreja tem um leão de chácara, né? Graças a Deus aqui não tem não, mas tem umas igrejas, irmão. Aqueles caras mal-humorados. Quando ele foi entrar na igreja, o cara bateu a mão no peito e falou: você não vai entrar aqui dentro não. Por quê? Porque você é pobre e negro. Gandhi abaixou a cabeça, virou as costas, chegou em casa e escreveu uma frase: eu amo Jesus Cristo,
mas não quero ser como seus discípulos, porque eles não se parecem com o seu mestre. Naquele dia, o cristianismo perdeu uma das maiores mentes brilhantes que o mundo já teve, porque ele ficou com medo de que a falta de humanidade tocasse a vida dele, ele se tornasse um religioso como aqueles eram. Nunca mais ele pisou em nenhuma igreja. O nosso comportamento vai fazer com que as pessoas entrem aqui ou saiam daqui. A nossa vida vai dizer se as pessoas servem a Deus ou não. Ah, pastor, mas ninguém vai por ninguém, irmão. Tem gente analisando para ver se você é crente de verdade. Tem gente que nos olha o tempo todo para ver se aquilo que a gente publica nas quartas-feiras tem sentido na quinta, tem sentido na sexta, tem sentido no sábado. Escuta, eu estou te falando para você. Escuta, estou te falando para você. No dia que você mudar teu comportamento, mudar tuas ações, mudar tuas atitudes, você não vai fazer esforço para ganhar ninguém. As pessoas vão dizer: cara, eu queria ir na sua igreja lá contigo lá, pô. Por quê? Porque eu vejo que você é diferente. Eu vejo que você é diferente. Tem gente que não consegue trazer uma vida para Jesus, sabe por quê? Porque você ainda não se tornou ainda a luz que Jesus quer que você se torne. Quando você começar a brilhar, as pessoas não vão pedir para você ir para a igreja, você vai obrigar, elas vão vir. Tua mãe vem, teu pai vem, tuas tias vêm, os vizinhos começam a querer vir. Você vai no hospital, as pessoas querem Jesus. Você vai em qualquer lugar, as pessoas querem Jesus, porque você está exalando aquilo que você acredita ser. Faz um favor para mim, não se torna religioso não. Faz um favor para você, não perca a humanidade que Deus colocou no seu coração. Não pare de falar com ninguém porque alguém não faz mais parte da sua denominação evangélica, porque alguém usa coque, porque alguém usa lenço, porque alguém usa saia. Não, Jesus ama todos. Jesus ama todos. Na verdade não vai ter placa no céu, não vai ter placa da Assembleia, não vai ter placa da Batista, não vai ter placa do Belém, não vai ter placa da Sarando, não vai ter placa da Congregação, não vai ter placa da Brasil para Cristo, não vai ter placa da Universal, da Mundial, da Metodista. O céu não tem placa. Jesus não é religioso e nem fundou religião, ele é santo. E todos nós somos irmãos em Cristo. Todos nós somos irmãos em Cristo. Todos nós somos irmãos em Cristo. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que o fariseu fez? Deixou a pedra no chão e foi embora. O que ele fez? O que eles fizeram? Ainda havia um pouco de humanidade no coração dos fariseus, porque se não houvesse, eles tinham apedrejado. Mas como havia um pouco de humanidade, eles deixaram as pedras e foram embora. Vou fazer uma pergunta: será que nós nos tornamos mais cruéis do que os fariseus? Porque a gente não tira a pedra da mão, não. Aí ela vai ver, você vai ver. Eu vou fazer o inferno na vida dela, você vai ver. Eu vou destruir com a vida dela. Vou até levar o nome dela para o pastor orar, você vai ver. Vai. Vou para o monte, vou 21 dias para o monte. Você vai ver o que Deus vai fazer com essa pessoa. Deus vai. Olha as orações dos crentes. Olha só as orações. Irmão, até Deus vai falar: rapaz do céu, essa irmã está atribulada. Há muitos anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, vinham as irmãs aqui. Hoje, graças a Deus, não vem muito não, mas vinham as irmãs pedir, irmão, para eu orar para Deus trazer o marido da outra. Pastor, estou gostando desse cara aqui, mas é casado. Eu falei: irmã, e aí, mano? Não, eu queria que o senhor fizesse uma oração forte. Lembra dessa época que tinha muita oração forte? Lembra desse negócio? Quem é dessa época? Pastor, faz uma oração forte. Não existe oração forte e oração fraca. Existe quem ora e quem não ora. Não existe esse negócio de oração forte. Amém. E quando eu te chamar aqui no apelo, já traz sua petição para frente também. Só um alerta, já para beliscar mesmo. Já traz sua petição para frente. Porque quando eu chamo no apelo e você espera e depois pede uma oração sozinho, sabe o que você está falando? Essa oração não valeu. Vai valer só a minha oração e o meu pedido. Vou falar. Estou falando aí. Quem é dessa época que fazia uma fila, todo mundo com a cabeça assim, ó? O pastor colocava óleo, a irmã fez chapinha, irmão. Tá. Hoje acho que se o cara colocar óleo na mãe e colocar na progressiva da irmã, ela te processa. Quem lembra dessa época aí? A gente saía suado do culto, né?
Aquela fila de oração, era fila até meia-noite. Ora por mim, pastor, por isso. Na outra quarta, aquela fila de novo, a minha irmã. Eu lembro que a gente fazia culto lá na outra igreja, o pessoal que é mais antigo lembra, a irmã manifestava quarta sim, quarta não, quarta sim, quarta não, quarta sim, quarta não. Eu falava, irmão, esse demônio não vai embora nunca, irmão. É um demônio crente, irmão, não faltava em culto, irmão. Pensa no irmão crente convertido, toda quarta-feira ele estava lá. Mas a irmã nunca mudava. Ela era liberta na quarta, domingo fazia uma futrica danada na igreja. Ela liberta na quarta, no domingo o marido vinha com a cabeça quente. Minha mulher infernizou minha vida, pastor. Ele era liberto na quarta, domingo ele arrumava uma confusão no campo, ele arrumava uma confusão na rua, ele arrumava uma confusão no trabalho. Na verdade, irmão, é gente vou falar um negócio aqui, posso não? Se você precisa que toda semana um pastor amarre um demônio na sua vida, é porque o teu caráter está desamarrado. Uma mastigadinha aí. Posso continuar ou para aqui? Se é que eu paro aqui, a gente ora e vai para casa. Posso continuar? Tá. Para ou vou embora? Mulher é o termômetro, né? Tem gente aqui escandalizada. Nossa, o pastor mudou o sermão. Acostumado com aquele negócio, pega. Vai acostumando, filho. Vou começar a mudar as quarta-feiras. Só vai ficar aqui quem vai nascer de novo, viu? Parar de frequentar culto, irmão, e começar a se tornar membro de uma igreja. Vou falar. Parar de viver os amigos, as mulheres bonitas, os homens malhados, e congregar, cultuar, cara no pó. Abrir mão do pecado, abrir mão da pornografia, abrir mão das mazelas da vida. Aqui é só uma isca, é só a cerejinha na cabeça do bolo. Mas Deus vai te pegar, fica tranquilo. Uma hora Deus vai te pegar e você vai nascer de novo para a glória de Deus. As redes sociais transformaram-se em um mar de piranha. Basta alguém sangrar, basta alguém cair, basta alguém escorregar, que logo alguém aponta. Para terminar, você não vê católico brigando com católico, você não vê budista brigando com budista, você não vê espírita brigando com espírita, você não vê ateu brigando com ateu, mas e crente, você vê brigando na internet? Quem vê crente na internet brigando? Irmão do céu, eu vou falar um negócio doido aqui, irmão. Tem hora que eu dou uma navegada assim, eu fico estarrecido. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Hoje a realidade é essa. Olha qual que é a realidade hoje. Primeiro eu apedrejo, depois eu pergunto se a pessoa está certa ou errada. A realidade é essa. Primeiro a gente apedreja, depois a gente pergunta. Eita, não era não, cara, era fake. O cara está todo torto. Já perdeu o casamento, o ministério, a família. É ou não é? Só que a religião de Jesus não é essa. Ela não apedreja ninguém não, cara. A religião de Jesus, ela não arrebenta ninguém não. Eu fico pensando que tipo de crente a gente está gerando nas nossas igrejas. Crentes que não podem saber o pecado de ninguém, que logo queima na rede social. A pergunta é: ainda existe humanidade em você? Ainda existe alguém de bem morando dentro de você? Ainda existe espiritualidade sadia depois que você se converteu? Depois que você começou a vir para a igreja, andar com essa Bíblia debaixo do braço, ainda existe um ser humano confiável em você? Que tipo de gente você é? Que tipo de gente eu sou? Pergunta para o irmão: como saber se a religião não me desumanizou? Analisando a forma que eu trato quem pensa diferente de mim. Como é que a gente trata quem pensa diferente? Pô, o cara é da direita, o cara é da esquerda. Como é que a gente fica nesse meio? Ah, o cara é católico, o outro é crente. Como é que a gente fica nesse inteirinho? Ah, o cara pensa sobre isso e o outro pensa sobre aquilo. Como é que a gente... A forma que a gente trata quem pensa diferente de nós revela se temos humanidade ou não. Tem que respeitar. Sabe por quê? Se você não respeita, você começa a vir para a igreja e você começa a achar que você tem direitos.
Ah, eu faço tudo certinho, Deus me abençoa. Eu faço tudo certinho, Deus não me abre porta. Eu faço tudo certinho, vou morrer sozinha. Eu faço tudo certinho, minha vida sentimental está um caos. Você pensa que vir para a igreja vai fazer Deus te abençoar. O que vai fazer Deus te abençoar não é vir para a igreja, é a forma que você trata as pessoas. Eita, isso aqui é pancada. Se estiver longe, não pega. Deus não vai te abençoar porque você está toda quarta-feira aqui. Deus vai te abençoar se você respeita a tua mulher, você honra teu pastor, respeita teu diretor, respeita teus amigos. Aleluia, não. Aleluia, não. A forma que você trata quem é diferente de você, abre os céus ou fecha os céus diante de você. Posso falar um negócio? Dá mais 5 minutos? Ninguém está no M à toa. Quando você vê alguém que cresceu, rompeu, progrediu, cara, essa pessoa fez alguma coisa para estar lá. Quando você vê alguém que também está numa situação, ninguém está no buraco à toa. Escuta o que eu vou te falar, ninguém está. Então a gente tem que parar para fazer essa análise. Como é que eu trato alguém que pensa diferente de mim? Porque olha os fariseus, eles podiam orar por ela. Eles podiam chamar ela e falar, ó, a lei de Moisés manda você ser apedrejada. Muda a sua vida, se converte. Cara, não faz isso, você vai se matar. O que eles fizeram? Vão apedrejar. Agora, esses dias, irmão, tinha um padre na Europa. Até a moça, ela está aqui por aqui, não sei se ela está aqui hoje. Mas esses dias um padre que estava na Europa postou um vídeo meu na rede social dele. É um padre mesmo. Diga amém. O cara postou meu vídeo lá e tal. Aí me linkaram, falou, pastor, o padre está aqui na minha cidade, aqui na cidade da minha mãe lá na Europa, postou teu vídeo. Aí eu entrei lá, o cara rezando o texto e tal, aquela... Eu respeito imenso aos católicos, minha família inteira é católica, vim do catolicismo. Aí eu falei, cara, que coisa extraordinária, um católico postando um vídeo nosso. Enquanto existem filhos da casa gravando vídeos, desconstruindo tudo que eu ensino aqui. Vou falar de novo. Um católico padre postou um vídeo nosso, enquanto tem filhos da casa publicando os vídeos, desconstruindo o que a gente ensina. Não tem mais humanidade. No dia que você vê alguém entrando na internet falando mal da sua igreja, do seu pastor, falando mal da família, falando mal de dízimo, falando mal de oferta, falando mal de princípios, falando mal de criança, falando mal de qualquer coisa, irmão, é alguém que foi desumanizado pela religião. Porque alguém que olha no espelho e fala, vou cuidar da minha família, da minha vida, do meu ministério, da minha casa, dos meus princípios, dos meus valores. Eu vou cuidar daquilo que está sobre a minha mão, não sobre aquilo que está na mão do outro. Você vê que ainda existe um pouco de humanidade naquele coração. Os fariseus abandonaram as pedras. E nós, estamos com as pedras ou ainda existe humanidade na gente? Quem entende? Vou terminar. Nessa história, Jesus está do lado de quem? Da mulher pecadora ou dos crentes com pedras nas mãos? Ok. Eles foram embora. Jesus chama ela e diz assim, vem cá, mulher. Aonde estão os teus acusadores? Não tem ninguém me acusando, Senhor. Tá ok. Vá e não peca mais. Isso aqui é o escândalo da graça. Poderia te apedrejar, mulher. Eu poderia te lançar no inferno. Eu poderia ser o juiz da sua morte hoje. Mas não vou fazer isso com você não. Eu vou te ofertar a graça e a misericórdia que você precisa, filha. Eu vou te ofertar o meu coração. Eu vou ofertar o amor que eu sinto por você. Porque você não é um adultério. Você não é uma adúltera. Você é um ser humano que quando entra a graça aí, o arrependimento aí, transforma toda a sua existência. Você pode ter caído, pecado, falhado, mentido, cometido um pecado gravíssimo e está todo mundo te apedrejando, todo mundo querendo te arrebentar. Cara, se você abandonar o seu pecado, dizer para Deus, Deus, nunca mais eu vou cometer isso. Deus te recebe como filho. Te dá graça, te dá a possibilidade de você ver uma vida nova. Quem está entendendo?
Jesus oferta para ela o amor, o perdão e a misericórdia. E é isso que a igreja de Jesus tem que fazer: ofertar o amor, o perdão e a misericórdia para qualquer um que seja. Eu acredito que depois dessa oferta de graça, aquela mulher passou a ser uma seguidora de Jesus. Eu acredito que essa mulher se tornou uma ganhadora de almas. Eu acredito que aonde ela ia, ela dizia assim: cara, houve um homem que me tocou como nenhum outro homem me tocou. O que ele fez com você? Não, ele não tocou meu corpo. Não, ele não te levou para a cama? Não, não me levou para a cama, não. Não, ele não pagou por uma noite de... Não, ele não fez isso, não. Ele tocou minha alma. O que ele fez por você? Ele me ofertou amor. Ele me ofertou o arrependimento. Ele me ofertou a graça. Ele me ofertou a fé. E hoje eu estou aqui livre, porque alguém acreditou que eu poderia melhorar. Se fosse para aqueles crentes, ela estaria morta. Mas porque Jesus é bondoso, no tempo dela ela permaneceu viva. Hoje o meu apelo vai ser diferente. No seu lugar mesmo. No seu lugar mesmo. Figurativamente você vai lançar as pedras no chão. Você vai embora hoje sem pedra na mão. Você vai falar: cara, eu tinha tudo para falar, eu tinha tudo para bater boca, eu tinha tudo para tirar satisfação, eu tinha tudo para apedrejar, eu tinha tudo para arrumar uma confusão. Não, eu vou deixar a pedra aqui. Eu vou para casa fazer uma autoanálise como está a minha vida. Eu vou me olhar no espelho da vida e vou dizer: Deus, eu preciso mudar, eu preciso arrumar minha casa, Pai. Não está legal. Eu preciso melhorar meu casamento, eu preciso melhorar minhas finanças, eu preciso melhorar minha conduta, eu preciso melhorar minha fé. Eu preciso parar de fazer o que eu estou fazendo. Estou me perdendo e eu não vi. Estou achando que é prazer, mas eu já estou no abismo. E aí a graça entra. A graça alcança. Eu vou falar para você que está aqui hoje: Jesus quer salvar a tua vida. Eu não sei quem está aqui pela primeira vez, eu não sei quem está aqui a convite de alguém, mas Jesus quer salvar a tua vida essa noite. Aonde houver uma vida que quer entregar a sua vida para Jesus, uma alma que quer entregar a sua vida para Jesus, essa é a noite. Hoje Jesus quer a sua alma.